Vamos lá então, prosseguindo? Então, vamos agora partir para a análise do artigo 132, que trata do perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, mais uma vez, ainda dentro do capítulo referente aos crimes de periclitação da vida e da saúde, começamos agora a estudar o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, vamos lá. Artigo 132 vem aqui com os seguintes dizeres: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Então vamos lá. Lendo aqui o tipo penal, vocês já chegaram à conclusão de que se trata também de um crime de perigo, obviamente. Todos esses crimes que estamos estudando se tratam de crimes de perigo. Mas a questão é saber se é perigo abstrato ou perigo concreto. Aqui estamos diante de uma hipótese de crime de perigo concreto. Veja, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Se eu estou falando de crime de perigo concreto, eu preciso provar, no caso concreto, em que consistiu essa conduta do agente em expor a vida de alguém, e quem é esse alguém ou essas pessoas que foram expostas a essa situação de perigo direto e iminente. Então veja, o crime de perigo concreto precisa ser provado. Precisa ser provado concretamente que houve realmente um efetivo risco de lesão ao bem jurídico. Tá? E aqui veja que o crime é de forma livre. Tá? Não diz em que situação ocorreu a situação de perigo. Tá certo? O parágrafo único chega até a colocar uma forma majorada, uma forma em que há uma causa de aumento, relativa àquela questão do transporte de pessoas em prestação de serviços, aquela coisa de levar... Lembra aquele caso daqueles caminhões de pau de arara que vão levando as pessoas em condições subhumanas, sem qualquer tipo de segurança, que dirá conforto ali, mas é mais a situação de risco à vida daquelas pessoas, transportando de qualquer jeito ali. Veja, aquilo ali é uma hipótese de uma forma majorada do crime de exposição a vida ou a saúde de outrem a perigo, tá certo? Então aqui se quer proteger a vida ou a saúde da vítima, tá bom? Também é um crime subsidiário, porque se houver a ocorrência do fato danoso, da efetiva lesão ao bem jurídico, ou seja, se expondo a perigo a vida da pessoa, venha ocorrer a lesão corporal, venha ocorrer resultado morte, a pessoa vai responder não por esse crime, mas pelo crime de lesão corporal, pelo crime de homicídio culposo ou doloso que vier a acontecer. Esse aqui é um crime subsidiário, é um crime que é soldado de reserva. Se esse resultado mais grave não acontecer, bastando que houve a comprovação desse dolo, de perigo, de expor a perigo a vida ou a saúde de alguém, eu já tenho a configuração, pelo menos, desse crime aqui do artigo 132. Muito bem. Sujeito desse crime? Crime comum quanto ao sujeito, crime comum quanto à vítima. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. O tipo penal fala lá, expor a perigo. Quem vai expor? Tanto faz, qualquer pessoa. E o ofendido também. Pessoa desde que certa e determinada. Veja, fala que é expor a perigo a saúde de outrem, a vida ou a saúde de outrem. Então não é uma conduta que eu vou expor a perigo a vida de um número indeterminado de pessoas. Tá? Tem que ser direcionada a alguém ou algumas pessoas para que eu tenha a consumação desse crime aqui, que é um crime, como eu já falei, de perigo concreto. Tá? A pessoa tem que ser certa e determinada, ou pessoas certas e determinadas. A conduta então aqui é aquela pessoa que de qualquer forma coloca em risco a vida ou a saúde de alguém, de uma pessoa determinada ou pessoas determinadas. E aí, como nós falamos, crime de ação livre, não importa o que eu fiz para expor a vida ou a saúde de alguém. Tá? Eu arremessei um objeto irresponsavelmente na rua. Tá? Eu vou citar um exemplo que eu já vi maluco. Um exemplo que eu já vi maluco nas redes sociais, no WhatsApp, esses vídeos que as pessoas divulgam e acham até engraçada. Mas vejam, uma brincadeira de muito bom gosto. Aliás, eu recomendo para quem não está fazendo nada nessa quarentena, tá? Quando estiver embriagado, a brincadeira é do seguinte: 2 amigos sentados numa mesa de boteco, ou em casa, ou num sítio, em algum lugar, né, que eles não estariam fazendo aquilo na via pública, obviamente, mas eles estavam numa mesa bebendo todos, né, visivelmente embriagados. Um armado de um revólver, ou uma pistola, não sei que tipo de arma de fogo era, não lembro agora, colocando um copo na cabeça do outro, ou garrafa,
e de frente pro outro dando tiro na cabeça para acertar o copo ou a garrafa que estava na cabeça do seu amigo que estava na frente. Né? A uma distância ali de 1,5 m, 2 metros de distância. Então veja, uma brincadeira realmente, né, sadia. Quem nunca fez isso, né? Todo mundo já deve ter feito isso, e quem não fez, eu recomendo que façam isso na quarentena, porque é uma brincadeira de um extremo gosto e muito sadia. Mas vejam, apesar da brincadeira aqui, deixando a brincadeira de lado, mas esse comportamento expôs a perigo a vida e a saúde da outra pessoa. Professor, mas o outro consentiu, era amigo, estavam brincando. Senhores, bem jurídico, vida é indisponível. Aquela pessoa que consentiu, esse consentimento não vale nada. Esse consentimento é inválido, porque a vida é bem indisponível. Então, ele mesmo se colocando naquela situação ali voluntariamente, consentindo com aquela brincadeira de mau gosto ali, a pessoa que estava praticando a conduta ali, expondo a vida dele a perigo e a sua saúde a perigo, está praticando esse crime aqui do artigo 132. Tá? Só para citar um exemplo bem louco, bem esdrúxulo, mas vocês vejam que é coisa que acontece no dia a dia de algumas pessoas malucas por aí. Tá? Outra situação, a situação de EPIs, equipamentos de proteção individual. Tá? Então veja, se há por parte do empregador, tá, da pessoa que é responsável por essa segurança do empregado, do funcionário, e que não oferece os equipamentos de proteção, expondo a vida dessa pessoa a perigo, a vida ou a saúde dela a perigo, tá? O risco de cair porque não está usando um cinto que vai evitar queda, não está usando equipamentos para evitar o contato com gases que são tóxicos, tá? Vejam, caracteriza sim esse crime, mas desde que vejam aqui, crime de perigo concreto, tenho que comprovar no caso concreto de que aquela pessoa expôs a perigo a vida ou a saúde de alguém. Como é que ele expôs? Deixando de fornecer tal equipamento que expôs o risco aqui dessa pessoa contrair uma doença, tá? Deixando de fornecer um equipamento de segurança que ela poderia ter caído de cima do prédio. Tá? Então tem que estar bem claro a situação concreta e a pessoa que foi exposta àquele perigo à vida e à saúde. Não é simplesmente, eu cheguei lá, o fiscal do trabalho na empresa, e vi que os funcionários não tinham equipamentos de proteção. Isso pode sim caracterizar uma infração administrativa, que vai sujeitar ali a pessoa, o responsável, às sanções administrativas, ou até mesmo uma contravenção penal prevista na Lei 8.213, mas não se caracterizará este crime que estamos estudando aqui. Perfeito? Entenderam bem aqui? Por que é importante a gente saber quando o crime é de perigo abstrato e o crime é de perigo concreto? Para justamente a gente saber o momento consumativo do crime. Momento consumativo. Voluntariedade. Esse crime aqui, o que a gente tem que constatar é o dolo de perigo. Seja o dolo direto, seja o dolo eventual. Tá? O dolo de perigo. Que dolo de perigo? O dolo de expor a vida ou a saúde de alguém àquela situação de perigo. Tá certo? Pessoas determinadas ou pessoa determinada numa situação de risco direto e iminente. Veja, risco direto e iminente. Tá? Já falamos que se o agente age com dolo, mesmo que de perigo, mas havendo dolo de dano, além do dolo de perigo, haver um dolo de dano de causar lesão corporal ou de causar resultado morte, ele vai responder pelo crime mais grave, lesão corporal ou morte. Tá? Ou homicídio tentado, aí tem que ver o caso concreto. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Então vamos lá. Em que momento que esse crime está consumado? Com a mera ocorrência da situação de risco direto e iminente à vida ou à saúde de alguém. Então no momento em que se concretizou aquela situação de perigo direto ou iminente à vida ou à saúde de alguém, já está consumado este crime. Tá certo? Se sobrevier dano para a vítima, podemos ter homicídio, como falamos, culposo, doloso, pode ter crime de lesão corporal, ou seja, aqui é um crime subsidiário. Só vai persistir se não houver um crime mais grave. Não havendo crime mais grave, persiste esse crime subsidiário aqui. A ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Então, há um risco de lesão ao bem jurídico vida, há um perigo de lesão ao bem jurídico saúde da pessoa, então crime de ação penal pública incondicionada. Vamos lá, 9 minutos e 30, vamos aqui para abandono de incapaz, artigo 133. Importante também, esse aqui de vez em quando aparece aí em prova de concurso, tá bom? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono.
pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º, vamos logo ver todas as hipóteses legais aqui, depois a gente passa a análise doutrinária. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. Então, a forma qualificada. Então, se dessa situação de abandono resulta lesão corporal grave, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º, se resulta morte, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Outra hipótese qualificada, dessa vez pelo resultado morte. Aumentos de pena. Parágrafo 3º fala que as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo, lugar abandonado, lugar sem grande fluxo de pessoas, deserto. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. E 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Perfeito? Então, vamos lá, considerações iniciais. Então aqui o legislador também está protegendo a vida e a integridade física e psíquica da vítima. Tá certo? Então é a situação de abandono, em que a pessoa tem ali um risco à sua vida, sua integridade física ou psíquica, sua saúde física ou psíquica. E essa pessoa é aquela pessoa incapaz de se proteger sozinha. Tá certo? Sujeitos do crime, vamos lá. Sujeitos do crime. Sujeito do crime aqui, ativo, ele é próprio. Ele é próprio quanto ao sujeito ativo, porque não é qualquer pessoa que pratica esse crime. A pessoa que pratica esse crime é somente esta que está aí, ó, que tem um dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, só pode ser sujeito ativo desse crime uma pessoa que tem uma qualidade especial. Qual é essa qualidade especial? Somente pessoas que têm o poder aqui de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Tá? É a pessoa que está na condição de garantidor. Já ouviram essa expressão? Garantidor. Lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, vocês vão encontrar quem são as pessoas consideradas garantidores, também chamadas garantes. Os garantes ou garantidores estão lá no artigo 13, parágrafo 2º. Pessoas que tenham por lei dever de cuidado, proteção e vigilância. Quem de qualquer forma assumiu o risco de evitar o resultado. Tá certo? Tem lá as hipóteses no artigo 13, parágrafo 2º. Dá um pause e vão lá dar uma olhadinha no artigo 13, parágrafo 2º, porque vocês estudaram isso no Penal 1. Tá? E esse conceito veio à tona novamente aqui. Então, esse garantidor, que é a pessoa que tem um dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, dever de cuidado, um cuidador de idoso, uma babá, tá certo? Um professor com seus alunos. Tá? Guarda, dever de guarda, pessoas que fazem vigilância patrimonial, pode ser um policial, pode ser um carcereiro, né? Vigilância da mesma forma também, autoridade, né? Uma pessoa que está exercendo autoridade sobre alguém de algum modo, tá? Pode ser inclusive autoridade de professor sobre aluno, pode ser autoridade, a pessoa que está, o médico em relação ao paciente, no que diz respeito a cuidado. Então a gente pode vislumbrar várias pessoas que estão nessa posição de garantidores, pessoas que têm o dever de cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre quem? Sobre o sujeito passivo. Então esse crime ele é próprio em relação ao sujeito ativo, mas também ele é próprio em relação ao sujeito passivo. Não é qualquer pessoa que vai ser vítima desse crime, que vai ser sujeito passivo desse crime. Somente pode figurar como sujeito passivo desse crime as pessoas que estejam sob o cuidado, a guarda, a vigilância ou a autoridade do sujeito ativo. Então vejam, existe um vínculo, uma relação entre o sujeito ativo e a vítima. O sujeito passivo, aquele que exerce o cuidado, a guarda, a vigilância ou a autoridade. O sujeito passivo, aquele que está sob a guarda, o cuidado, a autoridade ou vigilância do sujeito ativo. Então por isso que ele é próprio em relação ao sujeito ativo ou sujeito passivo. Vejam que esse sujeito passivo, apesar do tipo penal usar essa expressão abandono de incapaz, ele não está se referindo à incapacidade civil. Não está se referindo à incapacidade civil, à incapacidade relativa ou até mesmo absoluta do Código Civil. Esqueçam o conceito, pode até ser que no caso concreto a situação possa coincidir de ser uma pessoa incapaz civilmente, que está sob o cuidado desse sujeito ativo. Mas não é isso que quis dizer o Código Penal quando se referiu ao termo incapaz. Não se referiu às incapacidades civis, à incapacidade relativa ou absoluta da legislação civil. Aqui ele está se referindo à incapacidade de prover a sua própria defesa, tá certo? A pessoa que não tem capacidade de se defender dos riscos resultantes desse abandono.
não tem condição de se defender sozinha dos riscos resultantes do abandono, tá certo? Pode ser uma pessoa capaz, lúcida, capaz civilmente, mas tem uma deficiência física, pode ter uma deficiência mental, pode estar numa situação inclusive transitória, como uma embriaguez, como estar drogada, como estar sonolenta, tá certo? A pessoa está morrendo de sono, às vezes não tem. Tem gente que não consegue, tem gente que tem um sono desgraçado, eu nunca vi um negócio desse. Aliás, eu tenho ódio dessas pessoas que têm sono demais, porque elas dormem do teu lado e tu fica com raiva, não é? Você que às vezes tem dificuldade para dormir, minha esposa ela deita na cama, ela vira, a posição que ela dorme, ela acorda no outro dia. Né? Um sono maravilhoso e eu fico ali com raiva, né? Porque eu não consigo dormir daquele jeito, né? A vontade que eu tenho é de acordar ela lá, né? Então veja, a inveja é uma desgraça, né? Inveja é terrível, né? As mulheres, por exemplo, passam na rua e vê aquela mulher com cabelo bonito, a bunda bonita, você quer ter a bunda e o cabelo bonito igual a dela? Não, você quer que ela caia, o cabelo estrague todo, não é isso? É inveja isso aí. Então vejam, tem gente que tem um sono desgraçado e tem gente que fica sonâmbula, tem gente que não consegue se manter em pé direito, tá? Fica desorientada, criança, né, principalmente, criança muito pequena tem um sono dos infernos. E essa pessoa nessa condição ela pode estar numa situação de incapacidade para se defender dos riscos resultantes do abandono. Uma embriaguez, como eu falei para vocês, uma deficiência física, tá? Enfim, a situação de idade muito avançada ou de uma criança muito pequena. Então são várias situações, vejam, analisar o caso concreto. Se aquela pessoa era incapaz de se defender sozinha dos riscos resultantes do abandono, ela não poderia ficar desassistida. E é isso que está sendo punido aqui no tipo penal. Aquela pessoa que tinha esse dever de cuidado, de autoridade, de vigilância, tá? E que não exerce essa função, ela abandona, renuncia, ela abandona a pessoa à sua própria sorte. Tá? Então é isso que está sendo punido, colocando essa pessoa numa situação de perigo à sua vida e à sua saúde física e psíquica. Tá bom? Professor, precisa acontecer algum resultado desse abandono para o crime previsto no caput, na sua forma simples? Não. Basta o mero ato de abandonar e deixá-la em situação de desamparo. O crime já está consumado, independentemente de vir a acontecer algum resultado. Vimos que se houver um resultado lesão corporal ou resultado morte, ela vai ter a forma qualificada, terão as formas qualificadas ali, tá certo? Conduta. Então aqui abandonar a pessoa indefesa, né? Deixar o abandono, desassistida, desamparada, é isso que é a conduta do agente, tá? Que larga a pessoa ali à sua própria sorte, não é? Levou a sogra já idosa para passear no mato que tem onça, que tem espinho, que tem cobra venenosa. Você chama a sogra para passear, sogra de 89 anos de idade, sai e larga ela para lá. Tá? Então veja, pode caracterizar essa situação aqui. Voluntariedade. Dolo de perigo, direto ou eventual. Ou seja, a vontade de abandonar colocando em risco. Veja que você não pode ter o dolo de querer o resultado morte, de querer o resultado lesão corporal. Se você age com dolo de produzir o resultado lesão corporal e esse resultado de lesão corporal acontece, você responde pelo crime de lesão corporal. Se você tem um dolo de matar e esse resultado morte acontece, você responde pelo homicídio consumado. Se você tem vontade de matar, mas essa morte não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade, você responde pelo homicídio tentado. Agora, se você age só com o dolo de abandonar, o dolo de expor a perigo, tá certo? Nós temos aí o crime do artigo 133, o abandono de incapaz. Perfeito? Consumação em tentativa, então, quando ocorre a situação concreta desse abandono, não é isso? Esse perigo concreto do abandono, decorrente do abandono da vítima que ficou à sua própria sorte. Tentativa é possível? É possível que a pessoa tente abandonar, deixar ao desamparo e não consiga concretizar isso por circunstâncias alheias à sua vontade. Então a tentativa é perfeitamente possível. Tá? Qualificadoras e majorantes, né? Aqui nós estamos tratando de crimes de qualificadoras pré-dolosas. Né? Nós vimos que uma hipótese lá da qualificadora é quando ocorre lesão corporal grave ou quando ocorre morte. Mas vejam, desde que esse resultado de lesão corporal grave, do parágrafo 1º, e resultado morte do parágrafo 2º, não tenham sido queridos pelo agente. Porque se o agente quis ou assumiu o risco de produzir esse resultado lesão grave ou esse resultado morte, eu vou ter o crime lesão corporal ou vou ter o crime homicídio. Aqui, esse resultado lesão corporal grave ou resultado morte advém a título de
culpa. Mesmo os comentários que falamos lá no aborto, que falamos lá na lesão corporal com resultado morte, esse resultado mais grave, que qualifica o crime, não é doloso, nem por dolo direto, nem por dolo eventual. Esse resultado advém a título de culpa, tá bom? Advém a título de culpa. Vamos lá, estamos terminando. E as nossas majorantes aqui? Falamos, as hipóteses que vão majorar a pena são causas de aumento. Se o abandono ocorre em lugar ermo, que é aquele lugar desabitado, sem frequência de pessoas, que está isolado, ou seja, o risco é maior da pessoa ficar ali e ela corre um risco maior de ofensa à sua saúde, à sua integridade física, à sua vida, porque não tem ninguém que socorra, que supra aquele desamparo do agente que abandonou aquela vítima. Segunda hipótese, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Pessoas que teriam um dever de cuidado maior do que qualquer um e frustram esse dever, essa confiança, deixando a vítima à própria sorte, né? O pai, a mãe, o avô, o filho, o neto, o marido, a esposa, o irmão, o tutor, o curador, que vocês vão estudar isso no direito civil, quem são essas figuras do tutor e do curador. E por último, se a vítima é maior de 60 anos, então está aqui acrescentado pelo Estatuto do Idoso, a maior vulnerabilidade do idoso faz com que também incida aqui essa majorante do inciso 3º. Ação penal pública incondicionada, tá certo? E é isso. Bom, existem as hipóteses de especialidade aí que vocês vão dar uma olhadinha, que existe um crime no Estatuto do Idoso, tá? Que é quando você deixa o idoso abandonado em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, congênere, tá? E da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando esse abandono é de pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou outras congêneres. Então, nesse caso específico, que o abandono são nessas casas, tá? Dessas pessoas com deficiências ou do idoso, nós temos crimes especiais aqui que afastam a aplicação desse crime aqui do artigo 133, abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Perfeito? Então, gente, então até aqui tudo tranquilo. Na próxima aula falaremos aí do artigo 134. Obrigado.